Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa S de Saúde. Eu sou o Dr. Márcio Renzo e estarei com vocês todos os domingos trazendo assuntos mais diversos sobre a área de saúde. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante que nesses dias de carnaval tem um aumento expressivo, que são os acidentes de trânsito ou sinistros de trânsito, como são chamados. Todos os anos, cerca de 160 mil pessoas morrem em decorrência desse tipo de sinistro. E para isso, trouxemos o Dr. Ricardo Egeli, ele que é médico do tráfego, especialista em medicina do trabalho, para trazer o seu conhecimento, dirimir as nossas dúvidas quanto a este assunto tão importante. Recebamos o Dr. Ricardo Egeli. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um grande prazer estar aqui com você, receber você no nosso programa S de Saúde. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas aqui que nos estão assistindo. Muito obrigado pelo convite, doutor Márcio Renzo. É um prazer estar aqui no S de Saúde, programa que traz bastante informação e para nós que trabalhamos na área da saúde é fundamental e para todo o nosso público e para o teu público que está ouvindo. Primeiramente, quero agradecer o convite, o honroso convite, e falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou graduado em Medicina e Direito, trabalho há quase 30 anos na área da saúde, tanto na especialidade da Medicina do Tráfego quanto da Medicina do Trabalho, e trabalhando também atuando na área jurídica e também na área de ensino. Então, é uma longa jornada, cuidando dos motoristas do Brasil, cuidando um pouquinho do pessoal que trabalha embarcado nos nossos veículos aí pelo Brasil afora. Muito legal, Ricardo. Ricardo, nós vamos começar num assunto que é de extrema importância, que é o trânsito, O trânsito no Brasil vitima muitas pessoas todos os anos, E por mais que nós temos alterações na legislação, parece que está sendo como enxugar gelo, Todos os anos aumentam. Mas, para começar, quais são as principais causas dos acidentes de trânsito, E como você me atualizou antes, hoje é tratado como sinistros de trânsito. E o porquê dessa mudança? Pois é, doutor Márcio. Então, o porquê do sinistro de trânsito, A gente está tão habituado a falar em acidente de trânsito, mas o acidente, se nós formos pensar pela acepção da palavra, acidente é um caso fortuito, é um caso de força maior, é algo que não está esperado. Por isso da palavra acidente, Mas, infelizmente, quando nós falamos no trânsito, Márcio, nossa mobilidade urbana, na nossa mobilidade humana, porque nem sempre é somente urbana, nós também temos que lembrar que muitos desses ditos acidentes, hoje chamados de sinistros, são preveníveis. Eu diria que a grande maioria são preveníveis, porque nós estamos falando de situações em que existem colisões, existem atropelamentos, existem capotamentos, diversas outras situações em que invariavelmente tem a mão humana, tem o comportamento humano. Nós estamos falando, eu brinco às vezes, Márcio, com um termo, às vezes é meio jocoso, a quadrilha de morte, O pessoal mais antigo lembra que tinha um desenho animado da Hanna-Barbera que era a quadrilha de morte, mas não é aquela quadrilha de morte que era tão engraçadinha, então ia salvar a Penélope Charmosa. A quadrilha de morte do trânsito é uma quadrilha verdadeira. Nós estamos falando de 4 fatores muito importantes que são os maiores causadores dos sinistros no trânsito. O excesso de velocidade disparadamente é o maior número de infrações que são colhidas, que são verificadas, através dos DETRANs, através do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, somente falando em excesso de velocidade é algo que é extremamente terrível e é um dos maiores fatores causadores também desses sinistros no trânsito. Junto com o excesso de velocidade, nós temos outros fatores também que são comportamentais. O álcool, beber e dirigir.
É algo que está tão já massificado na nossa informação para todos nós, mas ainda assim continua existindo. E temos também dois outros fatores bastante importantes, que eu diria não são fatores da contemporaneidade, mas são fatores que têm tido uma prevalência, né? Eles têm aparecido cada vez mais, que é o uso do celular durante a direção veicular, né? Os smartphones, os celulares e os seus aplicativos, né? Aplicativos de mensagem, de rede social, e o sono. Então, essa que a gente fala em quadrilha de morte, né? São realmente essas situações em que o trânsito acaba vitimando as pessoas, e nós estamos falando, como você muito bem falou, de algo que é extremamente terrível, porque hoje nós temos em torno, infelizmente, ainda de 30 mil mortos por ano no Brasil, que mortes essas que poderiam ter sido evitadas, porque nós estamos falando de excesso de velocidade e essas outras situações que se circundam, né, do excesso de velocidade. O álcool e a direção, que infelizmente, né, o álcool ele está envolvido em no mínimo 50% dos sinistros de trânsito com óbito, ou seja, aquele, aspas, acidente fatal que tem óbito, 50% desses sinistros tem envolvimento do álcool. E cada vez mais o celular, né, o uso indiscriminado do celular e o sono na direção tem completado esse quadrangular, essa quadrilha que tem ceifado vidas no asfalto. E cada vez mais, você falou bem, Márcio, me permite melhorar um pouco essa questão do dado, mesmo durante a pandemia, quando nós tivemos uma redução da mobilidade em si, né, porque as pessoas ficaram mais em casa, não houve tanta mobilidade. Mesmo assim, durante a pandemia, nós tivemos alguns aumentos, né, dos sinistros, especialmente das pessoas que pilotam motos, né, as motos em si. Houve um aumento desses sinistros, né, e isso nos preocupa muito, né, porque a moto hoje, infelizmente, né, está disparadamente na frente como das vítimas, né, dos sinistros de trânsito, né. As pessoas que estão pilotando motos são as que mais acabam indo a óbito, né, que acabam morrendo, e também são as que mais ficam feridas, né. Então essa é uma realidade bastante dura para o Brasil, porque nós não estamos falando simplesmente de aspectos econômicos, de aspectos sociais, mas nós estamos falando de vidas, de pessoas, não são números, né? Cada uma dessas pessoas, ela tem uma importância, ela tem um relacionamento, ela tem uma família, e são vidas perdidas, que você imagina, às vezes nós temos cidades aí no Brasil que não tem 30 mil habitantes, é como se desaparecesse uma cidade inteira do interior do Brasil todo ano, vitimada pelo trânsito, né, Márcio? Então, realmente é uma situação bastante complexa. Um apontamento interessante aí a respeito da pandemia, né? Em tese, né, teoricamente, durante os meses em que nós vivenciamos a pandemia, o número de acidentes deveria ocorrer uma diminuição, né? Porém, a letalidade aumentou bastante. Aliado a isso, a questão da terminologia que você utiliza, que você nos passou, que deixou de ser um acidente para ser um sinistro, porque é uma questão previsível, né? Nós poderíamos evitar isso. E, na sua experiência, essa questão do sinistro em si, que muitas vezes as pessoas se apegam, sempre, né, no caso, quando acontece, tentam se apegar a algum motivo externo, né? Mas, pelo que você tem estudado, a negligência do motorista é o principal fator. Sem dúvida, Márcio, porque nós estamos falando de questões comportamentais, né? Nós temos, se nós formos perceber, né, quando eu falei dessas 4 maiores causadores de sinistros, né, de acidentes de trânsito, o excesso de velocidade, né,
que é uma infração de trânsito, né? Todo sinistro de trânsito, toda letalidade, ela sempre vem precedida de uma infração, né? De um comportamento errôneo. Porque se todos cumprirem as regras de trânsito, as regras de mobilidade, nós não temos o que pensar em sinistros. Daí sim pensaríamos em acidentes. Estava no meio de um temporal, caiu um raio, quebrou uma árvore, caiu em cima do... Bom, isso a gente não teria como prever dentro daquela possibilidade lógica, né? Mas é diferente você prever em que você está numa via, que seja uma via urbana, numa avenida das nossas cidades, em que você deveria estar numa velocidade máxima de 60 km por hora, e nós temos aí pessoas imprimindo 80, 100 km por hora. E você falou também essa questão, houve uma redução durante a pandemia da sinistralidade, mas a letalidade aumentou, e a letalidade muito voltada para o motociclista, né? As pessoas às vezes entendem, você está falando mal dos motociclistas. Não, na realidade eles são tão vítimas quanto os outros, porque eles são mais vulneráveis, mas mesmo assim nós temos que lembrar da questão comportamental. Muitas vezes você está como eu estava falando, numa avenida, 60 km por hora, e a pessoa que está ali acaba imprimindo uma velocidade em excesso. Se perder o controle do veículo, da moto, do veículo, qual seja o veículo que ela esteja, né, e sofrer um capotamento, sofrer uma colisão, né, ela vai estar com risco iminente de perder a sua vida, em algo que poderia ser controlado, porque aquela via não permitiria mais do que 60 km por hora, no nosso exemplo, né? A mesma coisa com a questão do celular, né? Não existe urgência ou emergência tão grande para você estar atendendo em celular enquanto você está dirigindo. Para o seu veículo, né? Vai verificar, é muito importante, você está esperando uma chamada importante, vai parar o seu veículo, vai dar atenção àquela chamada, àquela mensagem, enfim, e não vai se envolver no risco. Questão comportamental também, mesma coisa em relação ao álcool, né? Não há muito o que se falar, a gente sabe que não pode mais beber, você é contra o álcool. Não é questão de ser contra ou a favor do álcool. O álcool está na nossa sociedade há milênios, mais de 5.000 anos, faz parte da nossa sociedade, da nossa história, né? Não há problema algum em você fazer uso de bebida alcoólica moderada, você não pode dirigir estando alcoolizado. Mais uma questão comportamental, né? Então a gente tem que falar em sinistro mesmo. Mesma coisa em relação ao sono. Se a pessoa está com sono e dirigindo, ela se privou do sono, intencionalmente ou não, ela deveria ter tido um repouso adequado, um sono adequado e está se expondo. Então essa questão da sinistralidade no trânsito, né, que são fatores que às vezes podem ser fatores externos, fatores da via, fatores de má sinalização, más condições do veículo. Mas se nós formos ver, dar um passinho atrás, Márcio, essa má condição da via é uma causa humana, foi o homem que não fez a manutenção correta. As más condições de sinalização, da mesma forma, más condições de conservação do veículo, mas quem faz a conservação do veículo? Somos nós, os motoristas, os proprietários, as pessoas que são responsáveis pelos veículos, que têm que fazer a conservação adequada. São fatores externos esses? Sim, são, mas tem os fatores intrínsecos da pessoa. Além dessa questão comportamental, nós temos aquelas patologias, as doenças que também podem vir a contribuir ou podem trazer risco para a direção veicular. Porém, essas doenças orgânicas, elas respondem por apenas 12% da sinistralidade. Então, veja bem, é um número extremamente baixo perto da outra questão que é comportamental. Quando nós estamos falando de álcool, velocidade, celular, sono, né? É uma sinistralidade extremamente alta, uma porcentagem extremamente alta da participação dessa questão comportamental frente à questão das doenças orgânicas em si. São importantes as doenças orgânicas? São importantes, né? As doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Mal súbito, e daí nós temos questões também neurológicas, psiquiátricas e outras, mas, enfim, elas respondem apenas por 12%. São importantes, mas apenas por 12%. Então, nós temos muita questão comportamental e muita coisa para se tratar em relação a essa questão da sinistralidade, Márcio. Realmente é um assunto
bem complexo, né? Mas, Ricardo, quem são as principais vítimas do trânsito? Bom, hoje, e falando o termo correto mesmo, né, Márcio, as vítimas do trânsito. Hoje, nós poderíamos dividir, assim, didaticamente, as vítimas em duas situações. Nós temos aquelas vítimas que vão demandar de uma internação hospitalar, né, porque não tiveram óbito, felizmente, né, não tiveram óbito no momento daquela colisão, daquele sinistro de trânsito, vão demandar de um atendimento hospitalar e, infelizmente, aquelas pessoas que vão a óbito diretamente. Independente dessa classificação, Márcio, lamentavelmente, as principais vítimas do trânsito hoje são os motociclistas. Tá? Se nós formos falar de um apanhado geral, quase que caricato, 80% das vítimas do trânsito são do sexo masculino, são homens, né? E homens jovens. Nós estamos falando de uma faixa etária de 18 até 29 anos. Né? A principal causa de morte externa nessa faixa etária é o trânsito, né? Campeoníssimo em primeiro lugar. Então, é um homem jovem e geralmente que está pilotando uma motocicleta. Né? Então, essa é a nossa principal vítima de trânsito. Tanto é que são as vítimas que mais demandam de leitos hospitalares, né? E também são, infelizmente, as que mais vêm a óbito no momento do acidente, né? E como você falou em vítima também, eu lembrei aqui de um dado que eu acho que é importantíssimo, que a gente difunde muito, 70% dos leitos de UTI e das emergências também, os leitos são ocupados por vítimas de trânsito. Então é algo assim que é extremamente preocupante, né? Porque se nós podemos prevenir, como é que esses leitos estão sendo ocupados tanto, né, por essas vítimas de trânsito? Né? Então, isso é algo que a gente pôde verificar também durante a pandemia, né? Houve uma redução, uma liberação desses leitos em virtude, inclusive, da questão de redução da mobilidade, redução das pessoas nas ruas, né? Mas, infelizmente, ainda aqueles que acabavam sofrendo esses sinistros aí eram as pessoas que estavam nas motos, né? E realmente só reiterando, porque acho que é importante, as pessoas têm que entender que eles são vítimas, sim, também. Então, existe toda uma situação estrutural, uma situação de não só comportamental, mas estrutural também, que acaba levando a essa sinistralidade desses nossos queridos amigos motoqueiros aí, porque eu falo com carinho, porque eu também, né, sou um amante das motos. Eu queria que você apontasse assim, para os nossos telespectadores terem uma noção, né? As pessoas que geralmente, vamos pegar o número maior das pessoas que sofrem algum acidente, que são os motociclistas, qual o tempo médio que esse motociclista geralmente fica afastado durante o tratamento? Porque tudo isso acaba gerando um impacto financeiro naquela família, muitas vezes que às vezes chega a destruir a situação econômica daquela família, né? E para que ela volte a recuperar, demanda um certo tempo. Você tem alguma estatística que possa nos exemplificar essas situações? As estatísticas variam de acordo conforme o tipo de lesão, o tipo de acometimento que tem essas pessoas. Mas o que você salientou, Márcio, é uma coisa muito importante, né? Nós temos vários aspectos que a gente tem que ver em relação a essa sinistralidade. A gente pensa inicialmente, muito gritante a questão econômica, né? Porque a pessoa vai ficar afastada, né, durante um período, muitas vezes a grande maioria dessas pessoas que eu falei dessa faixa etária são jovens, né, 18 a 29 anos, isso é a faixa etária produtiva, né, que está trabalhando e vai ficar afastada. Então, são umas situações assim, vai estar doente, né, vai estar impossibilitado de trabalhar, muitas vezes algum familiar vai ter que estar cuidando dele, daquela pessoa, quer seja no hospital, quer seja depois em casa,
né? Porque às vezes nós falamos de pessoas que têm amputações de membros, que têm pessoas que têm fraturas de longa duração, né? Fratura simples que você vai ficar de 4 a 6 semanas afastado, mas não é simplesmente 4 a 6 semanas afastado para consolidar uma fratura. Nós temos a fisioterapia depois, que é necessária para a pessoa recuperar, né? Precisa fazer fisioterapia. A pessoa que por exemplo, que tem uma amputação de um membro, de uma perna, de um braço, uma perna, por exemplo, para você protetizar isso, fazer novamente aquela pessoa treinar a andar, demanda, você mais do que eu sabe muito disso, Márcio, demanda um tempo enorme, demanda muito trabalho de vários profissionais, são equipes multidisciplinares, para atender uma pessoa apenas. Então, muitas vezes nós falamos de fraturas mais complexas que a pessoa vai ficar de 6 meses a 1 ano afastado. E daí tem a questão econômica, né, Márcio, que é a questão, não está trabalhando, muitas vezes essa pessoa também não estava com a carteira assinada, ou era autônomo e não pagava, não recolhia a previdência social, às vezes vai ficar sem receber, né, vai demandar da família dar suporte, muitas vezes alguém da família tem que parar o seu trabalho, tem que sair do seu trabalho para dar atenção. São pais e mães de família, né? A gente falou do gênero masculino, 80% são homens, e muitas vezes são o esteio da família, né? É o chefe da família, aquele que traz o pão para dentro de casa, e vai ficar parado e vai ficar demandando de suporte. Além da questão do custo que nós vamos ter do tratamento dele, de saúde, tem toda a questão previdenciária, a questão social, quando não estivermos falando de pessoas que vão ficar com sequelas irreversíveis e que vão demandar um cuidado contínuo. Então, muitas vezes nós temos afastamentos de 6 meses, afastamento de 1 ano, e às vezes não são situações tão complexas assim, mas que toda a situação que gira ao redor acaba se complexificando. E isso tudo demanda dinheiro. E uma estatística triste e que é assustadora, Márcio, é quanto a gente gasta no Brasil por ano com todos esses sinistros. Está na ordem de 52 bilhões de reais todo ano. E são estatísticas, são levantamentos oficiais, e que mesmo assim nos parece que são subnotificações, ou então está esse valor aquém do que realmente custa. Mas independente de valores, claro que são valores astronômicos, são situações econômicas complexas, que você muito bem falou, que acaba destroçando uma família, mas tem uma situação que é muito mais cara, muito mais complexa, ao meu ver, que é aquela situação de que aquela pessoa que morre, aquela pessoa que fica inválida, destroça a família, acaba com toda a questão muito mais psicológica, muito mais organizacional da família que simplesmente a questão econômica, né? São vidas perdidas. Uma coisa que me incomoda muito, Márcio, e há muitos anos a gente acaba vendo, tem feriado de carnaval, tem feriado Dia das Mães, tem feriado do Natal, o pessoal se mobiliza, vai para o litoral, vai para casa, vai para o interior, e chega no final do feriado aquele número gritante assim, tantos mortos, não sei, parece uma coisa tão fria, virou uma banalidade do mal isso, porque nós viramos um número, mas aqui atrás daquele número, daquelas 20, 30 vítimas que teve ali, são pessoas, são famílias, né? Então isso é muito ruim, e coisas que são evitáveis mesmo, nós temos exemplos disso. Nesse assunto, questão de mortos e feridos, nós temos no Brasil todo ano uma guerra, né? Talvez tenha essas guerras mais recentes, morram menos pessoas do que o que morre aqui todos os anos no trânsito, né? Então, é uma questão não só de saúde pública, mas uma questão econômica que deveria ser dado melhor atenção
para esses resultados, né? Tanto para a preservação da vida das pessoas, quanto a saúde econômica do país, né? Porque a Previdência, todos os anos nós vemos relatos aí dos governos falando que está com problema, mas essa é uma questão que influencia nessa tratativa de previdência social, de como organizar a previdência social, que muitas vezes não se leva em consideração. Verdade, verdade. E são coisas que acabam um dinheiro que falta, né? Na Previdência, né, a velha história do cobertor curto, né, que nós não temos como cobrir todas essas despesas, são coisas evitáveis, né? Você falou que mata mais que guerra, né? Muitas vezes a gente tinha até aquela... caiu um avião não sei aonde, 250 mortos, mas, pessoal, cai praticamente um avião a cada 2 dias cai um avião no Brasil, porque nós temos em torno de 100 mortos por dia, todos os dias. Nós estamos conversando aqui, infelizmente, em algum lugar aqui em São Paulo ou em qualquer outro estado, tem gente morrendo nesse momento por uma banalidade, por uma falta de cuidado, por uma falta de prevenção. E é tão simples isso. Nossa. Exato. Hoje nós estamos com o doutor Ricardo Egeli, ele que é médico do tráfego, e nós estamos aqui discutindo sobre o trânsito no país, né? Sobre quais as suas relações, o que devemos fazer para ter uma saúde melhor no trânsito, por assim dizer, né? Doutor, agora saindo um pouco dessa parte do trânsito propriamente dito, mas em relação às doenças orgânicas, quais as principais doenças que afetam, que pode vir a afetar o trânsito? Perfeito, Márcio. Nas doenças orgânicas, né, doenças próprias da pessoa, nós temos um ranking que é bem importante a gente salientar. De cara, assim, disparadamente na frente, as doenças cardiovasculares, né, são as que mais afetam no trânsito. O que seriam essas doenças cardiovasculares? As coronariopatias, insuficiência cardíaca e outras doenças, né, doenças do coração, que podem levar ao que a gente chama de morte súbita, né, aquela morte inesperada, né? Muitas vezes a pessoa tem um infarto fulminante, né, um infarto cardíaco, tem uma alteração das suas coronárias, acaba tendo um infarto, e se essa pessoa estiver dirigindo, obviamente a gente sabe das consequências, né? Perde o controle do veículo e, enfim, vai ter uma tragédia anunciada. Disparadamente na frente, o nosso maior problema nas doenças orgânicas são realmente as doenças cardiovasculares, né, seguido de doenças cerebrovasculares também, né, o famoso AVC, derrame. Nós temos as questões também ligadas à epilepsia, né, e tivemos alguns casos aí que acabaram na mídia, enfim, de situações de pessoas com crise epilética e dirigindo, né, salientando que a pessoa com epilepsia, ela pode dirigir. Categoria B, somente veículos, né, veículos ditos de passeio, veículos pequenos, de pequeno porte, né, de 4 rodas, e dentro de limites bem estabelecidos. Hoje nós temos um conhecimento bem aprofundado sobre a epilepsia e nós sabemos que existe uma segurança para que as pessoas com epilepsia, dentro de determinadas circunstâncias, podem dirigir, tá? Então não quer dizer que não possa, mas realmente a epilepsia ainda é um dos problemas que nós temos, assim como nós temos a questão do diabetes também, que é outra situação, né? Quantas pessoas diabéticas nós temos por aí, né? Até recentemente, há uns 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, 3 anos, melhor dizendo, tivemos alguns sinistros, né, importantes, né? A pessoa perde a consciência, perde o controle, né, do veículo, porque tem uma crise hipoglicêmica, né? Às vezes a gente tem uma ideia errada, mas é importante falar para os nossos espectadores, né, que não é o descontrole, né? Tá com a glicose muito alta, tá com o açúcar muito alto. Não, o grande problema é quando essa glicose baixa, né? Quando ela está muito baixa, né? Abaixo de 70 miligramas
né, por decilitro, que a gente diz, a pessoa vai acabar tendo essa crise hipoglicêmica, ela perde os sentidos, ela desmaia, né, ela tem, né, um desmaio, vamos usar esse termo mais popular, e acaba perdendo o controle do veículo, né? E nós temos algumas outras doenças também, como demências e outras doenças ligadas, né, ligadas à parte neurológica e psiquiátrica, que também são importantes, né? E é importante salientar, mesmo falando de doenças orgânicas, algo que é interessante para a gente prestar atenção, não só no trânsito, né, no nosso trânsito brasileiro, mas como saúde em geral, né? Nós temos agora recentemente feito o censo, né, o IBGE está fazendo o censo, né, do nosso censo populacional, enfim, né, nós não temos já mais uma pirâmide populacional no Brasil, né, ou seja, aquela pirâmide que nós tínhamos com uma base larga de bastante jovens, e como mais a idade vai aumentando, um número menor de pessoas, nós já não temos mais essa pirâmide populacional, né? Nós estamos tendo um estreitamento dessa base, ou seja, está tendo menos número de jovens e nós estamos tendo um maior número de idosos, né? Se estima que dentro de 20 a 30 anos a população brasileira seja uma população de idosos, né? Temos um aumento da longevidade, um aumento da expectativa de vida, isso é uma coisa bastante boa, né? Porque a saúde, todos os trabalhos, né, da saúde que estão sendo feitos, eles acabam gerando essa possibilidade de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, com essa longevidade aumentada, aumentam também a possibilidade das doenças cardiovasculares, das doenças cerebrovasculares, do uso de medicações, né, que possam trazer risco à direção veicular. Então nós estamos rumando para um país de idosos, né, e que a gente vai ter que aprender a adaptar essa nossa mobilidade e também dar oportunidade para que essas pessoas idosas, obviamente, participem do trânsito, possam dirigir, né? É importante também salientar agora, Márcio, falar que a gente fala em trânsito, a gente pensa no motorista, né? Mas o trânsito não é só feito do motorista. Nós temos os pedestres, nós temos os ciclistas, os motociclistas também, né? Todo um conjunto de mobilidade que faz parte do nosso dia a dia, né? E todos estamos inseridos na nossa mobilidade no trânsito de uma forma ou de outra, né? Então, essas doenças orgânicas, elas são importantes, apesar de representarem nesse momento apenas 12% dos sinistros, né? Mas com o fator de aumento de longevidade, aumento, né, da nossa população idosa, certamente pode haver um aumento também nessa estatística em relação às doenças orgânicas, né, Márcio? Uma colocação importante que o senhor colocou aqui é essa do trânsito, né? Muitas vezes sempre foi focado quando se fala em trânsito, se fala em veículos, mas o trânsito, nós temos que entender que é uma questão muito dinâmica, né? Ela envolve veículo, pessoas, envolve tudo ao nosso redor, né? Não é somente ser uma questão minimalista de reduzir a simplesmente veículos, né? Tem toda uma sistemática que deve ser levada em consideração para que nós tenhamos um trânsito seguro. Um outro ponto importante que o senhor colocou é a respeito da idade, né? O Brasil está se tornando, a cada dia, uma nação que está envelhecendo, né? Está envelhecendo a cada dia, com mais qualidade de vida, mas nós temos, em 2021, houve uma alteração na legislação que teve a ampliação do intervalo entre o exame médico, né, que passou a ser 10 anos. Isso pode impactar alguma coisa relacionada ao trânsito? Como que o senhor vê essa medida que foi tomada pelo Legislativo? Perfeito, Márcio. Pergunta excelente, porque realmente nós tivemos essa situação, né, que foi posta com a modificação do Código de Trânsito Brasileiro. Foi feito um amplo estudo, né, de mais de ano, foi provocado pelo Executivo, foi feito um estudo amplo pelo Legislativo, Câmara, Senado, né, houve participação muito forte dos médicos do tráfego, dos psicólogos do tráfego, de várias entidades para trabalhar em cima dessa situação,
porque realmente essa questão do aumento do prazo da habilitação é uma coisa que muitas vezes nós temos que ter um cuidado especial. As pessoas às vezes não entendem que, mas até 50 anos eu não vou ter doença nenhuma, até tal idade eu não vou ter problema nenhum, eu não tenho problema nenhum. Relacionado a essas doenças, doutor, também nós temos uma questão importante agora relacionado ao sono, a qualidade do sono, em que principalmente os profissionais que trabalham com a direção, né? Nós temos um aumento, já foi comprovado que muitas vezes os profissionais que trabalham com transporte de cargas se fazem necessário, acabam utilizando de meios para que eles permaneçam mais tempo acordados e consigam cumprir as jornadas, as entregas, né? Como que o senhor pode falar a respeito do sono e a direção e uma dica, um recado para esse tipo de profissional? Perfeito, Márcio. A questão do sono é uma questão muito premente e cada vez mais o sono tem aparecido como um problema a ser tratado e a ser conduzido com muito cuidado no que tange a questão do trânsito, né? O sono está entre as principais causas dos sinistros, né? E nós temos observado que os motoristas, especialmente aqueles motoristas de longo percurso, motoristas profissionais que acabam trabalhando com um longo percurso, né, com muito tempo de trabalho, eles acabam tendo uma privação do sono. Muitos desses motoristas, desses trabalhadores, eles têm uma dupla jornada, às vezes uma tripla jornada, né? São pessoas que não trabalham exclusivamente só naquele trabalho, só naquele dirigindo aquela carreta, aquele caminhão, aquele ônibus, né? E muitas vezes as pessoas acabam nessa dupla jornada, nesse trabalho aí que deveria ser de 8 horas no máximo, acabam tendo trabalhos de 10, 12, 14 horas por dia. E nesse fator eles acabam se privando de um sono reparador, que é mais do que necessário para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, de se manter desperto no outro dia, de se manter acordado de forma adequada. E os distúrbios do sono têm sido cada vez mais preocupantes, porque nós temos uma prevalência bastante grande, que chega a ser um número assustador. Existem alguns trabalhos que falam em até 30% das pessoas com alterações de distúrbio do sono, né? E que podem trazer risco à direção veicular. É uma coisa bem simples de você pensar. Você imagina um motorista que está lá dirigindo um ônibus, um caminhão, uma carreta, seja lá o que for, e está com sono, está sonolento. Ele vai perder a atenção, ele vai perder o controle do veículo e, bom, daí, a partir daí já está, né, o caos já está tomado. Às vezes um motorista de um veículo de grande porte que simplesmente não sequer faz a frenagem do veículo, ele não aciona freio porque ele dormiu ao volante, perdeu o controle totalmente, vai capotar, vai atravessar uma pista e colidir com algum outro obstáculo, enfim, todas essas tragédias anunciadas que nós temos visto e cada vez mais temos visto em relação à questão do sono. Principalmente o grande fator, Márcio, que nós temos é a privação do sono. Cada pessoa deveria dormir, em média, ao menos 7 horas de sono por dia, pelo menos 7 horas por dia. Nós temos algumas variações aí conforme faixa etária, mas, a grosso modo, nós falamos que pelo menos 7 horas por dia a pessoa deveria dormir. O que acaba acontecendo? Essas pessoas acabam, especialmente esses motoristas, acabam não tendo um sono reparador, né? Eles se privam de sono muitas vezes. Motoristas autônomos que precisam entregar a carga em determinado horário, porque daí vão ganhar algum prêmio extra ou vão tentar conseguir uma outra carga, acabam, lamentavelmente, se utilizando de substâncias
psicoativas, né, drogas, né? O pessoal antigamente conhece como rebite ou arrebite, que são anfetaminas, que mantém a pessoa acordada, desperta por mais tempo. E, lamentavelmente, Márcio, um fato isso aí, esses rebites ou arrebites estão sendo substituídos por cocaína, lamentavelmente. Por uma coisa até estúpida, porque é mais barato, é mais fácil de encontrar cocaína do que as próprias anfetaminas. Então, nós temos situações em que essas pessoas se põem em risco, né? E existe o efeito rebote dessas drogas, porque em algum momento a pessoa vai estar tão privada de sono sob o uso dessas substâncias que simplesmente é como se caísse a chave geral, como a gente diz, né? O disjuntor de casa, simplesmente a pessoa apaga e, bom, perde o controle total do veículo. O que nós temos que falar para essas pessoas? Quanto custa uma vida? Né? A vida não tem preço, a vida tem valor. Então nós temos que ter o cuidado necessário de que nós temos que cuidar da nossa saúde. Especificamente do sono, não existe nada que possa fazer que vai te deixar acordado. Baixar a janela do veículo para entrar um ar, tomar cafezinho, aumentar o volume do rádio, dar tapinha na cara, isso não vai te deixar desperto, não vai te deixar atento. Tudo isso são fatores que, infelizmente, vão simplesmente burlar algo que precisa ser feito. Precisa parar o veículo e dormir. Sono só se resolve dormindo. E para essas pessoas que utilizam essas substâncias psicoativas, procurem um médico, procurem a ajuda de um profissional da saúde para que saia dessa situação e possa, de uma forma natural, sem uso de substância psicoativa, poder seguir o seu trabalho, a sua vida, porque, lamentavelmente, é um risco muito grande e o sono tem ceifado muitas vidas. Não somente a vida dessas pessoas, mas também de outras pessoas que, às vezes, não têm nenhuma relação com a situação e acabam se envolvendo nesse sinistro. Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Egeli, ele que é médico do tráfego. Nós estamos conversando sobre toda a sistemática do trânsito, conhecendo o ponto de vista, como que isso pode nos ajudar a termos uma parte preventiva melhor durante o trânsito, né? E quanto a isso, doutor, nós temos feriados, muitos feriados prolongados no Brasil esse ano, e uma das coisas que sempre acontece é a combinação feriado, álcool. Como que isso interfere no trânsito? Qual a gravidade? Existem estudos científicos que comprovem esse aumento de sinistros nessas épocas do ano? Infelizmente, sim. Infelizmente, nós temos que dizer aquilo que eu já tinha falado no início da nossa conversa. Quando nós falamos de sinistros de trânsito, né, os vulgos acidentes, 50% desses sinistros, desses vulgos acidentes com vítimas fatais, né, com morte, tem envolvimento do álcool. Ou seja, de cada 10 ou de cada 100, 5, 50, metade tem envolvimento do álcool. Quando a gente fala nessa questão dos feriados prolongados, ainda mais saindo de uma pandemia, né, Márcio, que estava todo mundo recluso, parado dentro de casa, nós vamos ter diversos feriados no ano de 2023, agora no Brasil, feriadão de carnaval, feriadão Páscoa, Dia das Mães e vários outros feriados, o pessoal aproveita para passear, para se divertir, o que é saudável, né? O carnaval é saudável, é alegria, é diversão, os outros feriados também. Quer beber? Ok, mas não dirija. Então, o grande problema é juntar a direção com o álcool. O álcool, mesmo em pequenas quantidades, ele acaba gerando um aumento no tempo de reação da pessoa. Tá? O que acaba acontecendo? Vamos dar um exemplo bem simples, eu acho. Bem simples. A pessoa está dirigindo numa rodovia, numa via, daqui a pouco tem um semáforo, uma sinaleira. Ela tem que perceber que aquele sinal está saindo do amarelo para o vermelho. Ela vai ter que entender, processar no seu cérebro aquela informação que ela enxergou com os seus olhos
vai ter que dar um comando neuromuscular para as suas pernas, para os seus braços, para que reduza a marcha, pise no freio e pare naquela sinaleira, naquele semáforo, naquele sinal. Só que, se você está com alcoolizado, está com quantidades mínimas que sejam de álcool no teu organismo, todo esse processamento ele se torna mais lento e muitas vezes pode ser fatal. No momento que você deveria, por exemplo, acionar o freio do seu veículo, você retarda esse acionamento do freio e acaba gerando uma colisão. Isso para qualquer outra situação. Usei o exemplo da sinaleira, mas existem tantos outros na direção veicular que nós vamos ter. E o álcool, mesmo em mínimas quantidades, ele lentifica a pessoa. Deixa a pessoa mais eufórica, até a pessoa fica mais alegre, mas ele lentifica a pessoa, atrasa os reflexos, e isso é um problema bastante grande. E não existe consumo de álcool seguro, Márcio. É zero. Direção veicular com álcool não combina em hipótese alguma. Ah, mas, Ricardo, eu tomei só uma latinha de cerveja. Ah, eu tomei um cálicezinho de vinho. Um cálicezinho. Com essa quantidade mínima, uma latinha de cerveja, um cálice de vinho, já leva a uma concentração de álcool no sangue em torno de 0,2 até 0,5 miligramas por decilitro de sangue, é uma questão técnica, mas essa concentração já faz com que a pessoa perca o controle da direção veicular em linha reta, atrasa os seus reflexos, já aumenta o número, a chance de ter um sinistro fatal de 2 até 4 vezes, né? A pessoa com, por exemplo, 0,5 a 0,7 gramas de álcool por litro de sangue, o que é esse 0,5 a 0,7? 2 doses de cerveja, 2 doses de vinho, 2 doses de destilado, já aumenta de 4 até 10 vezes o risco de ter um sinistro fatal. Sinistro fatal, fatal igual a morte, a óbito. Ah, mas é 2 latinhas de cerveja, Ricardo, eu sou forte, eu tenho um fígado bom, eu tenho... Não importa. O álcool, ele vai retardar os teus reflexos, ele vai aumentar o teu tempo de reação e o risco está aí, onde a gente menos espera. Então, quer se divertir, se diverte. Quer tomar álcool, beba moderadamente. Agora, dirigir, não. Entrega a chave do carro para outro, vai de táxi, vai de aplicativo, pega um transporte coletivo, mas não vai dirigir, né, se você estiver embriagado. Então, eu acho que esse é o maior recado para esses nossos feriados que a gente vai ter adiante aí, Márcio. Nós temos tido um aumento da tecnologia que envolve a produção de carros, os acessórios, né? Então, aliado a isso, nós temos também a questão do celular, né? O celular que as pessoas insistem em fazer uso enquanto estão dirigindo. Eu queria que o senhor explanasse um pouco essa questão do uso do celular na direção e se a utilização desses acessórios e Bluetooth que permitem que façamos uso do aparelho sem utilizar as mãos, interfere em alguma coisa? E também o que o senhor pode falar sobre as falhas de atenção ao conduzir, né? Dê uma explanada sobre isso. Perfeito, Márcio. Realmente assim, o celular, né, veio para ficar, é um instrumento fantástico, né? Antigamente usava para se comunicar, né? Hoje serve para tudo, né? Então, na realidade, o celular é uma coisa fantástica, é da modernidade, da nossa contemporaneidade, é fundamental, mas, né, você falou em falha de atenção ao conduzir, o celular é o principal causador dessas falhas de atenção ao conduzir, né? Por quê? O que acontece? Se você pegar um celular, a pessoa diz, mas eu não vou... Hoje tem o Bluetooth, né? Como você mesmo falou, Bluetooth, tem fone de ouvido, tem o Viva Voz. Independente disso, não é só o fato de manusear, de segurar o celular ou de digitar ao celular. Essa questão mecânica, ela vai tirar a tua atenção? Sim, vai tirar a tua atenção, vai tirar a tua concentração por algum momento, né? Existem estudos que demonstram que simplesmente o fato de você olhar o celular, uma mensagem que chega, você vai perder em torno de 4,5 segundos, né? Mas 4,5 segundos é tão pouco.
Em 4,5 segundos que você olha uma mensagem de celular, se você estiver a 80 quilômetros por hora, você vai percorrer um campo de futebol, quase 100 metros, sem absolutamente enxergar nada na sua frente. É como se você tivesse de olhos vendados, simplesmente por olhar uma mensagem no celular. Então isso é um problema bastante sério. Por quê? Porque aquela mensagem, aquela informação não é simplesmente o fato de você olhar ou manusear. Tem muita da questão do teor da mensagem. Ah, eu estou utilizando Bluetooth, estou de fone de ouvido, estou com uma interface moderna, eu não vou mexer no meu celular, ok? Mas aquela informação que você está recebendo, aquela conversa que você está falando, aquele conteúdo vai interferir. A gente sabe que o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande, muito ampla de conexões, de controles, mas mesmo assim, quando está fazendo uma tarefa, ele foca em uma tarefa. Nós fazemos tarefas secundárias, sim, mas se você está dirigindo e você precisa prestar atenção no que você está vendo, né? Você vai simplesmente... eu não preciso pegar o meu celular para perder aquela atenção ali. Daqui a pouco entra uma chamada, vou responder pelo Bluetooth. Toca a chamada, eu aperto um botãozinho, eu respondo pela voz mesmo, vou atender e vem aquela informação, Ricardo, você está com um familiar teu ali, está muito grave, está aqui no hospital e aquilo você não esperava. Aquilo entra como... aquelas palavras entram como despejam um caminhão de melancia. Não, na realidade entra uma informação que simplesmente te atordoa, tira o teu... Você perde, te cega completamente. Nossa, o que está acontecendo? Né? Então, todo esse teor, essa questão cognitiva, ela acaba fazendo com que você perca o controle da direção veicular. Mesmo você pode estar olhando para frente, você pode estar segurando no volante do veículo, você pode achar que está no controle do veículo e muitas vezes você não está no controle do veículo. Não é só o fato de manusear o celular, não é o fato de estar digitando ou não que vai trazer o problema. É um problema manusear? É um problema sim, mas o fato de você falar, ouvir, mesmo estando com um dispositivo, né, sem as mãos, toda aquela carga psicológica, né, toda aquela carga informativa, aquele teor daquela conversa vai te trazer um problema na direção veicular. E realmente assim, são segundos, sim, são segundos, mas são segundos preciosos que é aquilo que eu falei. Se você está a 80 km por hora, né, você vai estar mais ou menos percorrendo a cada segundo 22 metros. 22 metros por segundo. Se você está a 100 km por hora, uma rodovia que é permitida você andar a 100 km por hora, você está percorrendo 28 metros a cada segundo. Então, receber uma mensagem de 3 segundos, você percorreu mais quase 100 metros. Quer dizer, poxa, você simplesmente sem ver nada na frente, mesmo com os olhos abertos. Então, a questão da atenção, né, essas falhas de atenção ao conduzir, né, que são extremamente perigosas e são causadoras dos sinistros, né, o celular é o principal causador. E, infelizmente, ele vem galgando degraus aí, né? Não ultrapassou ainda o álcool e a excesso de velocidade, né? Mas ele está muito próximo disso. Então, lamentavelmente, se você for perguntar para um amigo, para um familiar, para alguém, você já teve aí um quase acidente, um incidente, ou então um incidente de danos materiais pequenos, enfim, alguma coisa, a maioria das pessoas que você conhece vai estar envolvida com isso. Por quê? Porque foi utilizar o celular. Então, é um problema bastante grande, Márcio. Doutor, foi um grande prazer ter o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, deixasse o contato aqui para os nossos telespectadores, seguidores, possam entrar em contato com o senhor para tirar algumas dúvidas. Por favor. Perfeito. Eu agradeço novamente o convite, uma honra o convite de estar aqui no teu programa. Muito obrigado, Márcio, um programa fantástico, maravilhoso, que leva informação, né, de qualidade para os teus espectadores. E eu permaneço à disposição, pode me procurar pelas redes sociais, né, pelo Instagram, Ricardo Egli, né,
Ricardo, Hegele. Fiquem à vontade, eu estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário e sempre à disposição para estar junto com os teus espectadores aí. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima. Obrigado. Doutor, muito obrigado, viu? Desculpe o ocorrido aqui, né? Não, cara, tranquilo. Se precisar alguma coisa para consertar, a gente fala aí. Márcio, é tranquilo, bem tranquilo mesmo. Eu que agradeço mesmo o convite, né? E realmente a Lu me passou as informações aí, e eu quero, não sei se ela acabou te falando ou não, mas eu quero te convidar também para gravar um podcast comigo, para falar sobre a questão de saúde. Eu sei que tu trabalha na área de fisioterapia, né? Enfim, e eu acho que é uma coisa muito importante isso aí para nós, né? Trabalho no Corpo de Bombeiros também, eu estou me aposentando agora. Então, essa parte. Ah, é mesmo? Essa negligência que as pessoas têm na condução, infelizmente, a gente vê o resultado na prática, né? E Perfeito. não é muito agradável. É verdade. Não, eu te agradeço muito aí, a Lu tem o teu contato, a gente eu estou fazendo vários podcasts aí nessa área aí, e a gente vai te convidar para a gente gravar aí um podcast nos próximos dias aí, depois do carnaval. Não, com certeza. O senhor tem o meu contato também, quando quiser. Também, da mesma forma. Está à disposição aí, é só chamar. Tá ok, Márcio, muito obrigado, felicidades para ti aí, qualquer coisa a gente está à disposição. E este foi o programa S de Saúde de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até o próximo domingo.